e não prestar contas gerou a tragédia do Bolsonaro. Porque se fosse verdade essa montanha de coisas boas, por que o Bolsonaro, essa tragédia que aconteceu com o Brasil, foi eleito depois do PT? Eu estou achando você nervoso. Estou achando você nervoso. Eu vou te dizer uma coisa que você poderia dizer, a bem da verdade, para as pessoas que estão nos ouvindo. A verdade não é crua. Você saiu do governo para ser candidato a deputado federal contra a minha vontade, que queria que você fosse para o BNDES. A segunda verdade é que você viveu, no meu período de governo, nos 8 anos que eu fui presidente, o momento de maior conquista social desse país, a maior inclusão social da história do país, e você sabe disso. Eu não estou pegando um período pequeno. O senhor pode retornar ao seu lugar, candidato Bolsonaro? O seu microfone está fechado porque não é sua vez de falar. As regras serão respeitadas, candidato Bolsonaro. Obrigado. Candidato Lula, a partir de agora o senhor tem direito a 1 minuto para os sujeitos de resposta. Que num debate entre pessoas que querem ser presidente da República, o atual presidente tivesse o mínimo de honestidade, o mínimo de seriedade. Ele falar que eu montei quadrilha, com a quadrilha da rachadinha dele, que ele decretou sigilo de 100 anos, com a rachadinha da família, sabe, do Ministério da Educação, com barra de ouro. Ele falar de quadrilha comigo? Ele precisava se olhar no espelho e saber o que está acontecendo no governo dele. Ele saber o que foi a quadrilha da vacina. O que foi o oferecimento de $1 por cada vacina importada. Isso não foi eu que disse, não. Isso é a CPI que está dizendo. Se quer pedir direito de resposta, peça para a CPI. Não peça aqui no debate, não. Você, quando vier no microfone, você se comporta com o presidente. Respeite quem está assistindo. Não minta. Não minta que é feio um presidente da República mentir com semente toda hora, descaradamente. Mentiroso, ex-presidiário, traidor da pátria. Que rachadinha, teus filhos roubando milhões de empresas após a tua chegada ao poder. Que CPI é essa da farsa que você vem defender aqui? O que achou a meu respeito? Nada. Que dinheiro de propina? Não teve propina? Propina teve, com o senhor Carlos Gabas, do consórcio do Nordeste, dos governadores amigos teu, que foi descoberto o desvio de 50 milhões de reais e nada foi apurado. O seu governo, através de Carlos Gabas, consórcio do Nordeste, fez muitos nordestinos morrerem por falta de ar, porque foi desviado dinheiro da compra de respiradores. Nada tem contra o meu governo, nada. Deixe de mentir. Tome vergonha na cara, Lula. Nossa, para não atrapalhar o debate. Mas é uma insanidade um presidente da República vir aqui e dizer o que ele fala com a maior disfarçatez. É por isso que no dia 2 de outubro, o povo vai te mandar para casa. E eu vou fazer uma coisa para você, vou fazer um decreto acabando com o seu sigilo de 100 anos. Para saber o que tanto você quer esconder por 100 anos. Eu vou fazer um decreto, assinar, para saber o que esse homem esconde por 100 anos. E eu vou parar por aqui, porque eu quero que os outros participem do debate. O presidente, quando aparecer aqui, por favor, minta menos. A quem a senhora vai fazer a pergunta em 30 segundos? Padre Kelson. Kelvin. Isso. Padre, candidato padre. Candidato padre, gostaria de perguntar para o senhor, para quantas pessoas, durante a pandemia, o senhor deu a extrema-unção? Eu acho que o senhor vai se dar mal com o seu candidato, o senhor vai arrumar confusão aí, perigoso perder o cargo de cabo eleitoral, mas vamos lá. Quero aproveitar esse momento para mostrar que não tem proposta, só tem xingamento e dizer... Ninguém. Senhor, por favor. Candidato, por favor. Eu quero aproveitar esse momento para dizer que eu não mandei o senhor para o inferno, tá? Mas eu perguntei se o senhor não teria medo de ir para o inferno, porque o senhor não disse que deu nenhuma extrema-unção na pandemia. A pergunta o senhor não respondeu. Sobre imposto único, eu vi que o senhor não estudou. O senhor está parecendo mais o seu candidato, que é nem estuda e nem trabalha. O senhor não estudou. E dizer mais... Não deu extrema-unção porque o senhor é um padre de festa junina.
vou conceder ao senhor o tempo. Candidato Kelman, eu não consigo entender. Eu já falei algumas vezes. O senhor compreendeu que tem regras o debate, o senhor concordou com elas e que basta cumpri-las. Quando o seu adversário... Candidato, por favor, quando o seu adversário está falando, é só o senhor aguardar. O senhor vai ter direito à réplica. É assim que funciona. Por favor, em respeito ao público, candidato. Por favor, candidato Lula, o senhor pode recomeçar. Sacerdote. Padre Kelman, o senhor realmente decidiu instituir uma nova regra neste debate. O senhor poderia olhar para mim, respeitosamente? O senhor instituiu uma nova regra nesse debate. Ela não existia. Eu pedi ao senhor diversas vezes. Eu vou pedir apenas que o senhor aguarde a conclusão da fala do seu oponente e retorne ao seu assento, como fizeram todos os demais. Os senhores podem, por favor, retornar. Eu tenho uma história de vida que talvez o senhor não conheça. Eu vou voltar a ser presidente da República. Não vai, não. Sabe por quê? Porque o povo brasileiro está cansado de gente da sua espécie. Da sua espécie? De gente mentirosa. Você que mente. De gente que tenta tirar proveito. Você nem deveria se apresentar aqui como candidato. Nem deveria se apresentar. Sou eu ou o senhor? Você nem deveria se apresentar. Da onde você veio? Da igreja. Da onde você veio? De igreja? Você enganou os Que padres. igreja? Você enganou os padres. Eu sou Candidato Kelman, por favor. É o seguinte, não dá para debater uma pessoa que tem um comportamento de um fariseu e se dentro de padre. Não dá. Não dá. Ou você aprende a respeitar e fecha a boca quando alguém estiver falando. Seu costume E eu mandar o fiquei, povo calar a boca, eu né? fiquei de... eu fiquei Candidato fechado. Padre Kelman. Falou, porque eu assinei um documento aqui, sabe, respeitando as regras. É isso. Então eu vou concluir. Eu sou cristão, casado na igreja, batizado, crismado e frequentador de igreja. Mas eu não estou vendo na sua cara um representante da igreja. Porque você não percebeu. Eu estou vendo um impostor. Eu estou vendo alguém disfarçado aqui na minha frente. Que eu não sei como é que conseguiu enganar tanta gente. Talvez porque o seu chefe não pôde ser candidato, você resolveu ser o candidato laranja. Você e entendeu faz dar esse serviço aqui, se prestar a esse serviço de enganar o povo que está assistindo o debate. O povo quer escolher um presidente. O povo quer escolher alguém que cuide dele. Alguém que não minta para ele. É isso que o povo quer escolher. E não uma figura que ninguém sabe quem é. O assento dele. Candidata Bolsonaro, candidata Soraya, e eu peço desculpas, até pelo carinho e respeito que tenho por você, jamais a desrespeitaria. Eu quero dizer que você fez hoje a pergunta mais importante da noite para mim. Você sabe que eu sou mãe e professora. Candidato, você diz que defende as famílias brasileiras, mas você não respeitou a dor das famílias que perderam um ente querido na pandemia. Que você não respeita as mulheres brasileiras, isso todo mundo já sabe. Mães hoje têm que explicar para os seus filhos o que significado das palavras chulas e até de palavrões que você fala todo o tempo. Mas ter coragem de cortar dinheiro da merenda escolar e da creche, a pergunta que eu faço a você é o seguinte: por que o seu governo não dá prioridade às crianças no Brasil? Senhora senadora, o orçamento, senadora, é feito em 4 mãos, executivo e legislativo. Não é justa, não é verdadeira essa acusação de cortar dinheiro para merenda, porque o orçamento não foi votado ainda. A senhora vai ter uma chance de ouro agora, já que a senhora fala tanto no orçamento secreto como o esquema de corrupção no Brasil. A senhora votou para derrubar o meu veto ao orçamento secreto. A senhora vai ter a chance agora de pegar esse orçamento secreto na casa dos 18 bilhões de reais e redistribuir para todos os ministérios, entre eles o da educação. É fácil, é simples. A responsabilidade de governar é do Executivo e do Legislativo. Nós somos irmãos nesse processo. Então, por favor, senhora senadora, a verdade acima de tudo. O João 8,32 vai continuar se fazendo presente no meu governo. Agora, ofender as mulheres, falar palavrão, eu falo alguns palavrão sim, mas não sou ladrão. Eu não defendo, por baixo dos panos, um outro candidato
que já foi condenado, cumpriu cadeia, e agora está, por favor, aí disputando a presidência, se ausentando aqui. Então, essa é a nossa diferença. Eu defendo as mulheres, não da boca para fora, eu defendo de fato. A senhora não defendeu 2 médicas que foram na CPI da Covid, foram maltratadas, pisoteadas pelos seus colegas, e a senhora não fez nada. Eu recebi violência política de seus ministros e não vi o senhor em nenhum momento fazer uma defesa das senadoras que foram agredidas na CPI. Mas você é um péssimo exemplo, porque, além de tudo, mente em cadeia nacional. Vamos aos fatos. Você não trabalha, anda de jet ski e moto e não conhece a realidade do Brasil. Por isso é que disse que o Brasil não tem fome. Ora, candidato, você cortou mais de 90% dos programas do dinheiro para casas populares, para delegacias da mulher, tirou dinheiro de creches e de escolas, assim, sabe para quê? Para pagar orçamento secreto, para comprar apoio no Congresso Nacional. Isso é corrupção. Hoje as nossas crianças estão comendo bolacha e suco em pó. No meu governo vai ser diferente. Eu não terei um governo corrupto, como o do senhor e o do PT. Eu dou importância e respeito às crianças do Brasil. Por favor, o tempo, a tréplica. Senadora, a senhora derrubou o veto do dito orçamento secreto. Esse orçamento é totalmente administrado pelo relator, ora do Senado, ora da Câmara. Eu não tenho a relação dos parlamentares que usam desse recurso. O ano passado a senhora usou desse recurso. A sua atual vice, no corrente ano, usou também desse recurso. Não repita a questão de creche, etc, etc. O orçamento, repito, não é eu não faço, não é um decreto. O orçamento é uma lei. E, para ser lei, passa pelo parlamento. A senhora, repito, só tem uma chance enorme, maravilhosa de, agora, né, como parlamentar, pegar dinheiro desse dito orçamento secreto e mandar para essas áreas carentes. Corrupção. A Petrobras, ao longo de 14 anos de PT, se endividou em aproximadamente 900 bilhões de reais. Fruto de desmandos, refinarias começadas não concluídas, entre tantas outras coisas. Esses 900 bilhões de reais daria para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Ou seja, o povo nordestino sofreu por falta d'água por causa de corrupção do seu governo. Mais ainda, esse montante é equivalente a 120 vezes o orçamento do Ministério da Infraestrutura. Eu estou falando isso para que você tenha noção do tamanho da corrupção somente na Petrobras. E delatores devolveram 6 bilhões de reais. Ou seja, corrupção houve. Ô, presidente Lula, o senhor quer voltar ao poder para quê? Para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras? Eu acho que, de vez em quando, a gente tem que acreditar, sabe, de que nada acontece por acaso. Era preciso ser ele para me perguntar, e eu sabia que essa pergunta viria. Eu acho que isso é importante, porque as pessoas precisam saber de que, em verdades, não vale a pena na televisão. Citar números que são mentirosos também não compensa na televisão. Aqui é importante a gente citar o seguinte, tá? Não teve nenhum presidente da República que fez mais investigação para que a gente apurasse a corrupção do que nós fizemos. E é importante deixar claro que nós fizemos o portal da transparência, a fiscalização da TGU, a lei de acesso à informação, a lei anticorrupção, a lei contra crime organizado, a lei contra a lavagem de dinheiro, colocamos a AGU no combate à corrupção, fizemos o COAF funcionar e a movimentação bancárias atípicas. Ou seja, colocamos o gato no combate. Então, tudo que foi eu, sabe, que nós fizemos no nosso governo. Segundo o Palocci, tudo no seu governo foi aparelhado. Tudo, exceto o Banco Central. Então, se todo mundo fazia malfeitos, roubava, desviava, só o ex-presidente não sabia. E o Palocci conclui, na sua delação premiada, que foi-lhe reservada uma conta no exterior de 300 milhões de reais, que o senhor recebia pacotes dele mesmo, 50 mil reais, a título de propina. O seu governo foi marcado pela cleptocracia, ou seja, um governo feito à base de roubo. E essa roubalheira era para conseguir apoio dentro do parlamento. Não era apenas para o ex-presidente Lula, era para ele também conseguir apoio dentro do parlamento. O presidente precisaria estar informado
de que foi exatamente no nosso governo que a Petrobras ganhou o tamanho que ganhou, com a capitalização de 70 bilhões de reais para a Petrobras crescer. O presidente precisava saber que o meu governo é marcado pela maior política de inclusão social, pela maior geração de emprego, pelo maior aumento de salário mínimo, pelo maior investimento na agricultura familiar, pelo maior investimento na criação da Lei Geral da Pequena Empresa, pela criação do Simples, ou seja, o nosso governo, além disso, foi o governo que mais fez investimento na educação. É exatamente isso que é a marca do meu governo. 51 milhões de hectares de terra disponibilizados para efeito de assentamento de pessoas nesse país. O menor desmatamento da Amazônia foi feito no meu governo, dos acordos que nós fizemos. Foi o meu governo que deu cidadania ao Brasil nas suas relações internacionais. Nunca antes na história do Brasil, o Brasil foi tão respeitado no mundo, respeitado pelos Estados Unidos, respeitado pelo Chile, pela China, pela Rússia, sabe, pela Índia, respeitado pela União Europeia. E foi exatamente no meu governo que nós fizemos com que o país que não tinha um fluxo comercial sequer de 100 bilhões de dólares, ultrapassasse 500 bilhões de dólares de comércio no exterior. Esse país, que era um país que, quando eu deixei a presidência, estava crescendo a 7,5%. Esse país, que teve 20 milhões de empregos com carteira profissional, é o país que o atual presidente está destruindo. Está destruindo porque ele adora com bravata, adora falar números que não existem, adora entender que o povo que está aí ouvindo a gente acredita no que ele fala. Até o ano passado era de R$ 192 em média. Nós passamos para 400 de forma definitiva, contra o voto do PT na Câmara. Ato contínuo, nós, nesse ano, por uma PEC, acrescentamos R$ 200 até o final do ano. Ou seja, no momento, o Auxílio Brasil é de R$ 600. E nós vamos manter esse valor a partir do ano que vem. Tá? Logicamente, esse auxílio se aproxima do mínimo necessário para a pessoa sobreviver, sair da linha da pobreza de forma mais concreta. Onde retirar dinheiro? Tenho acertado com a equipe econômica e conversado com isso, dentro da responsabilidade fiscal. E, obviamente, quando se fala em auxílio emergencial para comprar alimentos, isso tem a ver com a inflação. E nós conseguimos, no corrente ano, diminuir o teto do ICMS em todo o Brasil, de forma que a gasolina hoje tem estados que está abaixo de R$ 5,00. Tem estados também que o álcool, o etanol, está abaixo de R$ 4,00. Contra o voto dos senadores do PT lá no Senado Federal. Como conseguir recurso? Não roubando, não metendo a mão no bolso do povo. Em governos anteriores, as estatais davam lucro muito baixo ou até prejuízo. No nosso governo, o lucro está chegando à casa dos 200 bilhões de reais. E nós temos, deixar bem claro, quando se fala em orçamento como um todo, aumentando a arrecadação, diminuindo impostos, como diminuímos o IPI por decreto. Como temos diminuído impostos em vários produtos, imposto de importação, vários produtos. Ou seja, é um governo que está agindo na contramão do que sempre fizeram no passado. O outro lado, muitas vezes, fala em taxar grandes fortunas. Isso faz com que o capital vá embora. Ou seja, o nosso governo tem esse olhar, tem recursos, tem meios e fará com responsabilidade essa manutenção dos R$ 600. Bom, é importante lembrar que a manutenção dos R$ 600 não está na LDO que foi mandada para o Congresso Nacional. Ou seja, significa que existe uma mentira no ar. Não está na LDO a manutenção dos R$ 600. A segunda coisa, que é em verdade, é que o PT, já faz 2 anos que o PT tem reivindicado os R$ 600 no Bolsa Família. A bancada do PT votou favorável, porque a bancada do PT acha que o povo tem que receber efetivamente esse auxílio, mas é preciso que a gente faça essa política concomitante com a política de crescimento econômico, com a política de geração de emprego, de geração de oportunidades de pessoas, coisa que não está pensado em nenhum momento. O PT foi contra o R$ 400 lá atrás, votou sim para de mentir, está no teu DNA, mentir e inventar números, né? No corrente ano, discursaram contra e votaram a favor. Questão de LDO, você resolve. Eu tenho contato com liderança da Câmara.
após as eleições, podemos fazer algo mais concreto, mais detalhado, para buscar recursos para pagar os R$600. Nós não podemos ser aqui inconsequentes, ficar anunciando, vou dar isso, vou dar aquilo, vou tirar imposto de renda de professor, não sei o que, só mentira. Tá? O orçamento é outra coisa, temos um teto de gasto e temos onde tirar recursos. Temos muita coisa planejado nesse tocante. Tenho certeza, os mais pobres, diferentemente do PT lá atrás, por que o PT lá atrás não aumentou, pagava uma miséria de Bolsa Família? Era uma miséria. Tinha gente que ganhava R$80 por mês, família ganhando R$80 por mês, e nós agora entramos nessa área para valer. Está preocupado com votos, apenas votos. Nós temos ao nosso lado a verdade e a responsabilidade. Nunca tivemos tanto dinheiro de fora do Brasil investido aqui, inclusive em torno de 20% do nosso PIB. É um governo que está dando certo, a economia está bombando e o Brasil está sendo exemplo para o mundo nessa área. Vou perguntar para a candidata Simone Tebet. Candidata, a senhora teve uma participação extraordinária na CPI da Covid. E eu queria que a senhora dissesse, houve ou não houve corrupção no processo de tratamento da Covid? Houve ou não houve negligência do governo no cuidado da vacina? Bem, do Lula, ainda bem que a natureza criou esse monstro do coronavírus. Que moral tu tem para falar de mim, o ex-presidiário? Tá? Nenhuma moral. Sigilo de 100 anos, uma lei lá do tempo da Dilma. Para as questões pessoais, meu cartão de vacina ou quem me visita no Alvorada. Nada mais além disso. Orçamento secreto. Eu vetei. O parlamento derrubou o veto. É lei. E dizer a vocês também, a vacina corromper, tentou corromper, está de brincadeira, nobre senadora. Tentou corromper, cadê a corrupção? Cadê o contrato assinado? Cadê a nota? Não tem nada. Só fake news e mentira a meu respeito. Desculpe os demais candidatos, mas está polarizada as eleições. Quem o ex-presidiário apoiou no passado? Apoiou Chaves, apoiou Maduro. Para onde foi a Venezuela? E o Lula apoiou essas candidaturas. Olha para onde está indo a economia da nossa Argentina. O presidente da Argentina, antes de ser presidente, visitou o Lula em Curitiba na cadeia. O que vai acontecer com o nosso Brasil se esse ex-presidiário voltar para a cena do crime juntamente com Geraldo Alckmin, um homem religioso, católico, mas que resolveu cantar a Internacional Socialista? É a união de tudo que não presta no Brasil. Nós não merecemos isso para a nossa pátria. Apenas para dizer da irresponsabilidade de quem exerce o cargo de presidente da República, que me chamou 2 vezes de presidiário. Ele sabe a razão pelas quais eu fui preso. As razões pelas quais eu fui preso foi para ele se eleger presidente da República, porque era preciso tirar o Lula do pedaço. Eu, nesse processo todo, estou muito mais limpo do que ele ou qualquer outro parente dele. Porque eu fui julgado, fui considerado inocente, sabe, pela Suprema Corte, pela primeira instância da ONU, pela segunda instância plena da ONU. Estou aqui candidato para ganhar as eleições e aí sim, num decreto só, eu vou apagar todos os seus sigilos. O ex-presidiário Lula defendeu o aborto recentemente em entrevistas. A senhora se diz feminista. Dentro da agenda feminista está o apoio incondicional à legalização do aborto. A senhora concorda com essa agenda? Como o presidente apoiará o assassinato de bebês indefesos no ventre de suas mães? Candidato, o meu conceito feminista é muito diferente do seu conceito. Não, só existe um conceito feminista. Eu estou falando, a palavra é minha e, por favor, me respeite. Eu gostaria que repusesse meu tempo, por favor. Pode continuar, por favor. O seu conceito é diferente do meu. Sabe o que para mim é ser feminista? É defender o direito das mulheres. De ganhar iguais salários aos dos homens, porque a mulher preta no Brasil recebe até 40% menos. O meu feminismo é como presidente, pela primeira vez, uma mulher presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, exigir com leis mais severas, colocar na cadeia homem que bate covardemente mulher. É isso que é ser feminista. Eu sou católica, padre.
lamento a sua visão seletiva. Confesso que tenho dúvidas se teria coragem de me confessar com você. Eu sou contra o aborto, porque eu sou católica e sou cristã. Isso não me faz menos feminista. Eu defendo a vida. E assim fui. Agora, o feminismo no Brasil precisa ser entendido não como uma pauta de esquerda, mas como uma pauta cristã. A mulher brasileira hoje é a cara mais pobre desse Brasil. Se ela for preta e do Nordeste, então, ela não tem condição nenhuma de ter uma qualidade de vida que, infelizmente, as mulheres brancas têm na proporção. É isso que é ser feminista. Eu defendo a vida e continuo defendendo as mulheres brasileiras. É por isso que eu sou candidata à presidência da República. E se eu for eleita presidente da República, nenhuma criança vai dormir com fome no Brasil. Se eu for presidente da República, a chave da casa própria vai para você, mulher, que é a porta da cidadania. Se eu for eleita presidente da República, eu não vou cometer crime de corrupção, vou pôr na cadeia quem faz, porque a corrupção mata. Ela tira o dinheiro que está faltando lá para servir a você, para dar qualidade de vida para a sua família. A senhora se contradisse, porque a senhora, como feminista, se a senhora realmente é feminista, como é o movimento feminista, a senhora está se contradizendo porque as feministas, elas apoiam o aborto incondicionalmente. Então, a senhora também disse aqui que a senhora está vivendo um feminismo que a senhora criou, o meu feminismo. Então, a senhora tem um feminismo particular, muito só seu. Então, a senhora trai também ao próprio movimento feminista. Então, a senhora se diz católica, está dizendo que é católica. Eu sou católico ortodoxo, mas nós, católicos, defendemos a vida igualmente. Então, se a senhora está dizendo que quer se confessar comigo, eu posso lhe atender em confissão. Não é? Posso lhe atender, sim. Mas a senhora não respondeu a minha pergunta. A senhora está... Tréplica. Tréplica, por favor. Seja clara. Eu peço desculpa a você, que é católico também. Eu peço desculpa à minha igreja por ter, lamentavelmente, um padre aqui colocando palavras na boca de um cidadão ou de uma cidadã. Eu sou feminista no meu conceito. E a vida inteira defendi a vida e sou contra o aborto. Qual é o problema disso? E eu vou dizer mais. Eu tive coragem de entrar com uma ação contra Bolsonaro e contra Lula, porque me senti ofendida como cristã, quando ambos escolheram uma santa, pasmem, não para falar de amor, mas para degladiarem através do ódio Madre Teresa de Calcutá, na propaganda eleitoral, coisa que o padre não fez. Lamento, padre, eu jamais me confessaria com o senhor. O último debate foi marcado por ataques, interrupções e poucas trocas sobre propostas para governar o país. Esse governo do PT, ou melhor, desgoverno de há pouco tempo, por exemplo, Lula defendia que se roubassem celular para tomar mais cervejinha. Ou seja, quantos jovens foram assassinados por essas pessoas roubando o celular e protegidos por Lula? Quando ele também, cada vez mais, fala em desarmar a população de bem e atacar as polícias por todo o Brasil, nós sabemos que isso estimula a violência em nosso país. Ou seja, nós não podemos voltar a esse estado de coisa que aconteceu há pouco tempo aqui no Brasil, onde a roubalheira imperava. E eu acabei com a mamata, em especial da grande mídia. A Rede Globo foi uma que eu acabei com a mamata com eles, e bem como botei um fim nos abusos Tempo esgotado, candidato. Muito obrigado, candidato Bolsonaro e Kelman. Durante a fala do candidato Bolsonaro, o candidato Lula pediu o direito de resposta, foi concedido. Num debate entre pessoas que querem ser presidente da República, o atual presidente tivesse o mínimo de honestidade, o mínimo de seriedade. Ele falar que eu montei quadrilha, com a quadrilha da rachadinha dele, que ele decretou sigilo de 100 anos, com a rachadinha da família, sabe, do Ministério da Educação, com barra de ouro. Ele falar de quadrilha comigo, ele precisava se olhar no espelho e saber o que está acontecendo no governo dele. Ele saber o que foi a quadrilha da vacina, o que foi o oferecimento de $1 por cada vacina importada. Isso não fui eu que disse, não, isso é a CPI que está dizendo. Se quer pedir direito de resposta, peça para a CPI, não peça aqui no debate, não. Você, quando vier no microfone, você se comporta com o presidente, respeite quem está assistindo, não minta. Não minta, quem fez um presidente da República mentir com semente toda hora, descaradamente. Mentiroso, ex-presidiário,
traidor da pátria. Que rachadinha, rachadinha teus filhos, roubando milhões de empresas após a tua chegada ao poder. Que CPI é essa da farsa que você vem defender aqui? O que achou a meu respeito? Nada. Que dinheiro de propina? Não teve propina? Propina teve, com o senhor Carlos Gabas, do consórcio do Nordeste, dos governadores amigo teu, que foi descoberto o desvio de 50 milhões de reais e nada foi apurado. O seu governo, através de Carlos Gabas, consórcio do Nordeste, fez muitos nordestinos morrerem por falta de ar, porque foi desviado dinheiro da compra de respiradores. Nada tem contra o meu governo, nada. Deixe de mentir, tome vergonha na cara, Lula. As regras do debate foram acertadas por todos os senhores. Para não atrapalhar o debate. Mas é uma insanidade um presidente da República vir aqui e dizer o que ele fala com a maior disfarçatez. É por isso que no dia 2 de outubro o povo vai te mandar para casa. E eu vou fazer uma coisa para você, vou fazer um decreto acabando com o seu sigilo de 100 anos. Para saber o que tanto você quer esconder por 100 anos. Eu vou fazer um decreto, assinar, para saber o que esse homem esconde por 100 anos. E eu vou parar por aqui, porque eu quero que os outros participem do debate. O presidente, quando aparecer aqui, por favor, minta menos. Lula foi o mentor intelectual do assassinato de Celso Daniel. E o senhor Renan Tito recebeu alguns milhões do ex-presidente para se calar. Tebet respondeu lamentando que a pergunta fosse dirigida a ela e acusou Bolsonaro de não ter coragem de perguntar diretamente a Lula. A candidata do MDB disse que era o momento de discutir propostas concretas para problemas atuais, como a fome e a pobreza. O candidato Bolsonaro tinha que fazer essa pergunta para o candidato Lula, que está aqui. Afinal, ele está acusando o candidato Lula e de seu partido de um crime, mas não faz, talvez por covardia, talvez porque não tenha coragem, ou talvez exatamente porque não queira resolver quais são as propostas que ele tem para resolver os problemas graves dos próximos 4 anos do governo. Mônica, eu estou incomodado de pedir toda hora o direito de resposta, mas é que não é possível conviver com alguém com a cara de pau. Do presidente não é possível. Primeiro, o Celso Daniel era meu amigo. O Celso Daniel era o melhor gestor público que esse país teve. Ele foi chamado da prefeitura para coordenar o meu programa de governo de 2002. O TST acaba de tirar do ar o site das mentiras mentirosas da sua família, que estava hoje na rede digital sobre o Celso Daniel. Nós somos exemplo para o mundo. Nós somos dos países que, apesar de agora entrar na 10ª economia do mundo, que menos emite gases de CO2. Agora, é uma briga de narrativas, de informações, porque o nosso agronegócio é cobiçado. E a senhora está com muitos ciúmes da Tereza Cristina, que tirou tua vaga do Senado Federal por Mato Grosso do Sul. É impressionante, mente tanto que acredita na própria mentira. Mas vamos lá, o mundo virou as costas para o Brasil. Porque o presidente apoia projetos que são verdadeiros retrocessos, que é destruir a Amazônia. A Amazônia e o meio ambiente é vida e significa comida mais barata na mesa dos brasileiros. Eu sou do agronegócio. A falta de chuva em Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul está fazendo com que a gente produza menos e a comida chegue mais cara na sua mesa. Quanto, aliás, fala-se muito em Centrão. Se tirar o Centrão, sobe 200 deputados. Como é que você vai aprovar um simples projeto de lei se não tiver um acordo, um mínimo de urbanidade com eles? Me indique qual ministério que eu dei em troca de apoio parlamentar. Tenho lá o Ciro Nogueira, que é um cargo político, que faz contato com o parlamento. Os raros parlamentares, como a Tereza Cristina, não foi em troca de apoio parlamentar. Essa utilização de mecanismos perversos como orçamento secreto, mensalão, vem corroendo a credibilidade do parlamento brasileiro, vem desgastando a democracia brasileira. Nós precisamos fazer um governo ético no Brasil, nós precisamos fazer um governo correto, no sentido de respeitar sempre
a honestidade. Candidato padre, gostaria de perguntar para o senhor, para quantas pessoas, durante a pandemia, o senhor deu a extrema-unção? Gostaria de saber do senhor se o senhor sabia que de cada 6 pessoas que morreram na pandemia, nós poderíamos ter salvo 4 pessoas. Se não tivesse atrasado as vacinas, se não tivesse faltado oxigênio. O senhor não se arrepende de defender um governo que fez isso? Olha, quem tem que se arrepender de alguma coisa aqui são alguns candidatos que estão aqui mentindo, como a senhora e outros que estão aqui apenas para tentar enganar você, eleitor. Bem se vê que, depois do auxílio emergencial, o senhor arrumou um emprego de cabo eleitoral. Nós temos um candidato cabo eleitoral do candidato Jair Bolsonaro. Por favor, o candidato Padre Kelman... Por favor, me deixa responder, me devolve, por favor. Mantenha-se em silêncio. Eu quero que devolva. Em Cabo respeito eleitoral. à sua oponente. Cabo eleitoral do candidato Jair Bolsonaro, que, por sua vez, é candidato... Você é cabo de Lula, que é de esquerda. Candidato, o senhor não deve interromper a outra candidata que está falando e o seu tempo será acrescido, candidata Tronic. Desculpe. Eu poderia Mantenha-se, por favor, em começar silêncio, em novamente. respeito. Eu vou pedir só um minuto aos dois. Nós temos milhões de brasileiros assistindo ao debate, esperando que o debate tenha, no mínimo, regras que sejam respeitadas por quem as assinou. Então, eu peço, por favor, ao candidato que se mantenha em silêncio e aguarde que a sua oponente conclua o raciocínio. Bem se vê que depois do auxílio emergencial, o senhor arrumou realmente um novo emprego de cabo eleitoral do candidato Jair Bolsonaro, que, por sua vez, é o cabo eleitoral do candidato Lula. Porque quem está colocando Lula na primeira fila, na liderança, é inegável que é o candidato Jair Bolsonaro. Mas não é isso que eu vim dizer. Eu vim falar o seguinte: nós temos hoje quase 700 mil mortes por Covid. 130 milhões de órfãos. Eu pergunto para o senhor, o que o senhor diria para consolar essas famílias, esses órfãos que estão até agora esperando uma ajuda do governo, que estão até agora sofrendo muitos irmãos separados, porque cada parente tem que ficar com um ou outro. O senhor não tem medo de ir para o inferno, não? Olha, vocês falam tanto de Covid. Só se morre de Covid nesse país? Só se morre de Covid no mundo? São falácias e falácias e falácias. É só o que vocês sabem fazer. Medo de ir para o inferno eu não tenho, porque todos os dias eu morro um pouquinho de mim mesmo para viver o evangelho, coisa que a senhora não sabe o que é. Se a senhora soubesse o que é, a senhora não estava desrespeitando um padre. Mandando o padre para o inferno. E dizer mais, não deu extrema-unção? Porque o senhor é um padre de festa junina. O mais grave é que parece que o presidente Lula não quis aprender nada com as amargas lições que tomou. E eu nunca deixei de denunciar as coisas erradas da perseguição processual que ele sofreu. Nunca deixei de negar. Mas não dá para realmente aceitar esse tipo de nonsense de que não aconteceu nada. Veja, são 16 bilhões de reais que devolveram, isso é físico. Percebe? Isso é disparado o maior escândalo de corrupção, desvendado, naturalmente, da história do Brasil. Isso não dá para fazer de conta que não aconteceu, porque senão nós vamos ter que achar uma explicação absolutamente marciana, porque esse paraíso que ele descreve quando vem aqui fazer esses números, resultou na tragédia do Bolsonaro. Mais adiante, perguntando a Bolsonaro, Ciro acusou o presidente de comandar um governo com corrupção generalizada. É que o senhor teve uma oportunidade de ouro de responder à corrupção e à crise econômica e manteve rigorosamente o mesmo modelo econômico e rigorosamente as mesmas práticas corruptas. Gostaria de saber do senhor o que o senhor quer dizer que só vai respeitar as eleições se elas forem limpas. E se o senhor pretende dar um golpe de Estado? Bem, não é esse o tema. Segurança pública. A senhora seria muito dócil comigo, por exemplo, se eu tivesse atendido a senhora em todos os cargos que a senhora pediu para mim, por ofício assinado aqui. Quero saber, candidato, se o senhor se vacinou, qual foi a vacina e quantas doses? Vacina anti-Covid. Os brasileiros querem saber. Eu comprei 500 milhões de doses de vacina. Não foi a senhora que comprou. Vacinou-se quem quis. A senhora sabe o que é liberdade? Quem não quiser tomar vacina, que não tome.
Tá vendo como é? Estação Pernambuco, válido para todo o Nordeste. Quinto prêmio. Quinto prêmio, 9619. Quinto prêmio, 9619. Vai lá, tu, Bebel. Vai, Bebel. Roda lá, Bebel. Eita! Debaixo que foi bonito. O rapaz está esperando para rodar. Vai, bebê. Pronto, deixa eu rodar. Deixa eu rodar. Quarto prêmio. Eu vou pro terceiro prêmio. Você quer ver daqui? Estação Pernambuco, o caminho da sorte. Mais de um século de tradição. 69. Quarto prêmio. 6944. Bebel com a barriga do caralho. Quarto prêmio, 6984. Estação Pernambuco, quarto prêmio, 6984. Válido para todo o Nordeste. Vai, Bebel, vai, Bebel. Vai, Bebel. Terceiro prêmio. Vem agora, dona tia. Terceiro prêmio. Terceiro prêmio. 7300. 7300. O caminho da sorte. Segundo prêmio. Esse aí, vai dar não. 1991. Tá bom, tem que parar ligeiro pra pegar a milhar. Segundo prêmio. Então vamos lá. Coloquei aqui os grupos que eu vou apostar, né? Então, grupo 7, 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, número 4 e 10. Eu gosto muito de jogar sempre viado, borboleta e coelho, sempre. Né? Então aqui vai formar aqui 220 ternos de grupo, olha só, tá bom? Então já formou, igual ele explicou no vídeo lá, bom, tá dando muito certo, tô muito feliz com essa planilha. Vou dar um exemplo aqui, 20, o 24, que é o veado que eu sempre jogo, a borboleta e o coelho, certo? E exemplo aqui, número 7, ok, grupo 7. Então, número 7 aqui já tinha pegado aqui, ó, 3 ternos, 6, 9 ternos. É isso aí, 9 ternos tinha pegado. Se esse... e aqui, ó, número 24, o 4 e o 10, olha aí, ó. Os que eu mais gosto de jogar, ó. Minha última formação. Então, tinha pegado 10 ternos.